Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda Pavanelli, eu sou farmacêutica bioquímica, sou homeopata, trabalho também com fitoterapias e florais, terapias florais. Faz um tempo que eu não venho aqui falar com vocês, porque a vida é feita de ciclos, eu estava encerrando um ciclo bastante importante da minha vida e vou iniciar um outro agora junto com vocês aqui, se Deus quiser, também de muito sucesso. Eu deixei aqui na descrição do vídeo os links de várias páginas que são minhas, né? Eu tenho a página, essa que eu estou falando com vocês, a Mel, Melissa e Camomila, que ela fala sobre um tratamento alternativo, sobre homeopatia, faço explicações sobre essa parte mais ligada ao natural, né, aos aspectos de cura de uma forma diferenciada. Eu tenho também a página Beleza, Saúde e Bem-Estar, de orientações, onde eu pego tudo o que está acontecendo de moderno, de última geração, seja em estética, seja em medicamentos, seja em lazer, que lazer também é muito relacionado à parte de saúde. E eu tenho a Guerreiros da Luz, que é uma página de espiritualidade, onde ali a gente dá um enfoque maior ao amor, às energias. E por que eu deixei? E tem também a página do YouTube. Quem for assistir pelo YouTube, por favor, dê um like aí e coloca o sininho para funcionar, para vocês receberem as postagens que agora serão mais semanais, tá? Então, por que eu estou passando isso para vocês? Porque eu resolvi que essas páginas, elas se complementam, né? São páginas que necessitam uma da outra para haver uma continuidade. Então, eu vou fazer uma certa interação entre essas páginas, tá? O que eu fizer numa página, eu divulgo na outra, para que todos possam ir entendendo esse complemento e a importância de nós estarmos trabalhando como um todo, porque nós somos um todo. Tudo que eu trabalho aqui com vocês compõe o nosso viver, o nosso organismo. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos nessa área, melhor para todos nós, tá bom? Então, feitas as explicações, vamos começar o vídeo de hoje, que é um vídeo bastante interessante, que começa uma nova viagem, tá? Um novo conhecimento, uma nova forma de entendermos saúde. Aqui eu não vou usar o nome doença, tá? Doença a gente vai deixar lá para trás. Nós temos desequilíbrios e nós vamos entender com muita calma, a gente vai trocar muitas ideias do que pode estar causando esses desequilíbrios e como o nosso organismo é capacitado para vencer cada barreira e cada obstáculo. Eu vou falar para vocês, eu vou trazer para vocês também na sequência sobre as 5 leis biológicas e a nova medicina germânica, que é uma medicina que está vindo mudar o contexto de tudo que nós conhecemos hoje, trazendo as raízes daquilo que nós perdemos lá atrás, que é o todo realmente. Que é entender o nosso organismo com a grandiosidade que ele merece e que ele tem. Tá? E é uma forma de ver assim que muda até o jeito de você entender a vida. E é isso que eu quero trazer essa mudança para vocês, esse entendimento processual, tudo isso que acontece no nosso organismo, uma cascata que se desenvolve dentro do nosso organismo, que traz cura e equilíbrio. A tendência do nosso organismo é sempre buscar o equilíbrio. Tá? Então, vamos começar essa viagem, vamos começar a falar sobre isso. Vai ser uma introdução bem legal para assuntos que virão depois. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês tenham é que nós somos um todo. E, infelizmente, a medicina tradicional hoje nos parte, né? A especialização, hoje já tem especialização da especialização. Tem ortopedia, dentro da ortopedia tem quem cuide do joelho, da mão, do ombro, e agora tem quem trata do pé, trata do dedo, são especializações em cima de especializações. Então, o ser humano está sendo visto em partes, e nós somos um todo. Então, essa primeira ideia ela é muito importante, é um conceito muito importante. Então, vamos lá. Nada contra a medicina tradicional, eu sou farmacêutica bioquímica, eu conheço a ação das drogas no organismo e muitas vezes a necessidade delas. O que eu quero enfocar com vocês é o seguinte, hoje em dia criou-se um sistema
e uma concepção de que o nosso organismo é passivo perante as doenças e perante os medicamentos. Essa ideia de passividade e de fragilidade que nos é passado e que vai ficando no nosso subconsciente como uma verdade, causa a ideia de que nós somos extremamente dependentes do medicamento. Né? A gente toma o medicamento, pede a Deus que o medicamento funcione, porque se ele não funcionar, nós não conseguimos compreender uma outra forma de cura. Hoje, o ser humano é totalmente dependente da cura que vem de fora, do medicamento. O medicamento tem que agir, porque senão nós estamos em maus lençóis. O que eu quero oferecer para vocês é um conhecimento que amplie essa visão. Que a gente não tenha somente o medicamento externo. Que a gente não se apegue simplesmente nas palavras que nos são ditas, às vezes de uma forma muito dura, muito fria, num consultório médico. Quando nós temos o conhecimento do que somos e do que somos capazes de fazer, tudo muda. Toda a nossa concepção é alterada. E toda a nossa percepção de vida é alterada. Então, a partir do momento que você coloca o organismo como algo passivo, você fica dependente, tá? de conceitos, de ideias e de medicamentos externos. Então, vamos fazer uma proposta para vocês. Primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar esses dogmas que nos foram colocados, limpar esse falso entendimento de doença e de que nós dependemos exclusivamente de um medicamento externo. Infelizmente, as indústrias farmacêuticas lucram com esse conceito que hoje nos foi tão duramente infiltrado na mente. Né? Nosso consciente, nossa mente hoje realmente acreditam na fragilidade do nosso organismo. Então, vamos apagar esse conceito de fragilidade, de doença, vamos rever, vamos fazer um novo conhecimento, vamos montar uma nova janela na nossa mente, vamos abrir a nossa mente. Porque quando você vai a um consultório médico e escuta uma coisa muito grave do médico, uma sentença, passa a ser uma sentença para a sua vida. Você se apega àquilo, você se apega àquele uso desesperado do medicamento como sua única salvação. Vamos deixar isso de lado, isso não é a verdade inteira, ela não é a verdade completa. O medicamento pode te auxiliar muito, mas ele não é sua única saída e não é a única forma de reequilibrar, de buscar a saúde novamente. Eu gosto muito de contar uma história que aconteceu na minha família e eu uso isso muito para poder ilustrar o que eu falo. Então, um dia minha irmã foi para a praia e deixou o celular assim na sacola, perto, né, debaixo do guarda-sol e tal, e veio uma onda e encharcou a sacola e, consequentemente, o celular dela também ficou naquele estado, né, lastimável. Ela tinha acabado de chegar na praia, ela falou, deixa ele aí, quando eu voltar para casa eu vejo o que eu vou fazer, se tem salvação ou não. E o celular ficou lá quietinho. No primeiro dia, obviamente, nem ligava, no segundo também não, no terceiro ele ligou, mas não conectava com nada, e assim passaram os 10 dias. Quando ela voltou para casa, depois de 2 dias estando em casa, o celular estava normal. Então, o próprio celular conseguiu se readequar e superar aquele obstáculo e voltar a funcionar. Então, aí eu digo para vocês o seguinte, o celular é uma máquina muito moderna e tudo mais, mas criada por um homem, por um ser humano que até então só conhece limites. Nós não conhecemos ainda a nossa enorme capacidade, né? E esse celular criado por um ser até então limitado conseguiu voltar. Então eu pergunto para vocês, nosso organismo, que é criado por um ser supremo, que é criado por algo que ainda ninguém consegue nem explicar direito, a única coisa que nós conhecemos de fato do nosso organismo é que nós desconhecemos tudo, porque o nosso cérebro nós não usamos nem 5% do potencial que ele tem, porque ainda hoje, no ano de 2019, os médicos e os cientistas se surpreendem com a capacidade do nosso organismo e desconhecem muitas ações do nosso organismo. Então, o que são um organismo desse, vamos dizer que é um computador de última geração? Será que nós não temos capacidade de nos readaptarmos? Será que o nosso organismo não é capaz de buscar o reequilíbrio ou a cura?
Fica essa pergunta para vocês. Façam uma reflexão sobre isso. Será que quem nos criou, essa força divina, uns chamam de Deus, outros de força, outros de criação, o que for o nome que você creia, será que criou algo tão frágil, tão delicado, para estar em contato com bactérias, com vírus, com uma série de problemas que nós temos aqui? Eu acho que não. Aliás, eu tenho certeza que não. Nós somos muito bem desenhados e muito bem pensados. E nosso organismo é muito forte. Então, a primeira coisa que vocês têm que tirar do subconsciente de vocês é que nosso organismo é frágil. Essa é uma ideia para vender remédio, isso é uma ideia mais fácil, né? Hoje a gente sempre opta por tudo que é mais fácil. Então, é mais fácil tomar um remédio do que você entender o que é aquele sintoma que você está tendo. O que ele está te trazendo? Qual a limpeza que seu organismo está fazendo através dessa doença, que eu gosto de chamar de desequilíbrio. É um desequilíbrio do organismo. Ou não, vocês vão entender que muitas vezes o que eles chamam de doença é uma cura. Quando a gente for estudar 5 leis biológicas, vocês vão entender isso com bastante facilidade. Tá bem? Então, vamos entender o seguinte, nosso organismo tem capacidade, sim. Ele sempre busca o equilíbrio, é automático. Se tem alguma coisa fora do eixo, ele vai buscar o eixo. Qual é o exemplo que a gente pode dar dessa mudança de mentalidade, né? Como que as coisas, com o passar do tempo, foram virando contra nós uma coisa que é a nosso favor. A gente pode usar, por exemplo, a febre. A febre, ela é um benefício do corpo humano. É uma das armas do nosso organismo para combater infecções, para combater inflamações, para explicar para o cérebro que precisa aumentar a temperatura para eles poderem agir. É um processo natural de cura do nosso organismo, de reequilíbrio. Aí o que a gente faz? Vai lá e toma um antitérmico. Você limita a ação do seu organismo. Então a febre, ela não é para ser cortada não, gente. Ela é para ser cuidada. Como que a gente faz isso? Sabe aqueles filmes antigos que a gente via pano gelado na cabeça, paninho com álcool embaixo da axila, banho de morno para frio, mais para frio? Isso é uma forma de você controlar sem cortar. Então fica num limite em que a febre está ali, está agindo no organismo e não está prejudicando ninguém, não tem esse risco de prejudicar. Tenho tranquilidade em relação a isso. Se vocês estiverem cuidando, se você quiser dar um antitérmico da homeopatia, por exemplo, que não corta a febre, ela limita a ação maligna da febre. Mas não entre com o antitérmico logo de cara, não, porque não é o caminho. Mas isso foi incutido em nossa mente. Que deu febre, tem que cortar, as mães já desesperam. A febre é um prenúncio de que seu organismo está funcionando. E está batalhando, e está lutando. Nosso organismo é muito guerreiro, ele não para de lutar um minuto sequer. Acreditem nisso. Acreditem, porque é a verdade. Nós somos preparados para a vida. Nosso corpo físico foi criado para a vida. É uma cascata maravilhosa de revelações no nosso organismo. Por exemplo, você faz um corte no braço, tá? Ou uma queimadura na pele, algo externo. Se não for uma coisa grande, profunda, o que você vai fazer? Você vai lavar aquele medicamento, quando muito passar um antisséptico, você nem lembra daquilo. Se você observar, vai ficar vermelhinho em volta, que é uma ação inflamatória, que é benéfica. Pode formar um pouco de pus, que também é benéfico, ao contrário do que se diz. Tá? Mas você nem esquenta, porque você vai vendo que com o passar do tempo, aquela queimadura ou aquele corte, eles vão cicatrizando. Se a gente pudesse ver dentro do nosso organismo todo o trabalho maravilhoso que é feito pelo nosso corpo, para que haja cura ali, para que haja equilíbrio, nós ficaríamos tão encantados, nós seríamos ainda mais gratos à vida. Nós seríamos muito gratos a Deus. Quando você quebra uma perna, você quebra um braço, o gesso, ele não tem nenhum material que vá fazer a cura daquilo. Ele só imobiliza. Quem faz a cura, quem cola de novo o osso, é um processo do próprio corpo humano. Porque ele sabe que ali está errado. Então vamos corrigir o erro, vamos buscar o equilíbrio. A única coisa que nós fazemos normalmente quando nós temos um sintoma externo e visível é cuidar, olhar, evitar o sol,
não fazer movimento se você estiver enfaixado, pegar peso e coisas desse tipo. O resto, o nosso organismo faz sozinho. E faz muito bem, obrigada. Quando a gente tem uma doença interna, aí já fica em pânico, porque a gente esquece desse potencial, o mesmo potencial curativo existe dentro de nós. Ele vai agir da mesma forma. Claro que aí você tem que ter um auxílio, você tem que auxiliar seu corpo. Você está com uma gastrite. Você tem que evitar determinados alimentos, você tem que comer alimentos que ajudem na cicatrização interna, você tem que aumentar a sua imunidade, você tem que dar forças ao seu organismo. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Sempre. Nem tudo é necessário uma intervenção medicamentosa alopática. Na maior parte das vezes não é necessário. A gente torna o organismo debilitado, porque ele não tem como agir. O medicamento impede a ação do organismo. O medicamento vai lá e faz. Ele não deixa o seu organismo ter as reações naturais de cura. Então vamos pensar nisso tudo. Vamos pensar como é grande o nosso potencial e como nós usamos tão pouco essa maravilhosidade que é o nosso corpo, como nós acreditamos pouco em nós mesmos e como isso se reflete em nossa vida. Porque se nós não acreditamos no nosso potencial de cura, se nós não acreditamos naquilo que Deus nos deu, um organismo forte, maravilhoso, capacitado, nós não acreditamos em nenhuma das nossas potencialidades. Nós começamos a pôr barreira em todas as coisas da nossa vida. Tudo torna-se difícil, tudo torna-se impossível, porque nós nos diminuímos em tudo. Então reflitam sobre isso. Nosso corpo humano é tão surpreendente que acreditem vocês que agora, foi em 2018 que saiu essa pesquisa, descobriram que nós temos mais um órgão. Ele chama órgão intersticial. O que é isso? Eu vou descrever de uma forma bem didática, tá? Desconfiava-se, mas não tinha como, até porque não tinha microscópio suficiente para chegar nesse potencial, que nós tínhamos alguma coisa que unia os nossos órgãos, os nossos tecidos. Imaginava-se que fosse uma coisa densa, filamentosa, dura, porque quando se faz uma biópsia, que colocava na lâmina, se via que tinha alguma coisa a mais, uma coisa densa, que não se conseguia entender o que era exatamente aquilo. Com a evolução e com esse microscópio tão evoluído, tão capacitado, perceberam que nós temos essa rede, é uma rede interna que une tudo, todos os nossos órgãos, tudo é unido por essa rede. E esses filamentos mais densos são como se fossem molduras. Por dentro é líquido, é um líquido, como se fossem bolhas de líquido. Então, quando se tirava um pedaço do órgão que vinha essa rede junto, e colocavam-se as substâncias para destacar, né, que se coloca líquidos para destacar o órgão, né, o pedaço que foi retirado, se tem alguma doença e tudo mais, secava esse líquido sumia. Então ficava essa ideia de que fosse aqueles filamentos